termina, é uma construção tradicional, é uma construção eterna. Por outro lado, quando eu vou falar de industrialização para um público que não tem ainda a cultura da industrialização, como que eu faço essa conta? Show de bola. Vamos lá. Começar com alguns conceitos. A primeira coisa é, a gente precisa inverter a conta. Então, vou falar de 2 conceitos para não ficar muita coisa para quem está nos assistindo. Então, façam esse exercício mental comigo agora. Construção convencional é 20-80. Construção industrializada, ou modular, ou inovadora, ela precisa ser 80-20. E vou explicar o que é isso. E no segundo momento, guardou a informação? 20-80, 80-20. Beleza, agora você vai guardar a segunda informação. C sobre B. Custo sobre o benefício. E dentro da fração, quanto mais o meu benefício ele é maior em relação ao custo, menor é o meu número. Eu tenho 1 sobre 10 ou 1 sobre 100, menor é o meu número. Então, quanto maior meu benefício, menos eu estou pagando por eles. Ok? Então, o que a gente pode pensar sobre na hora da cultura para poder vender essas questões, a indústria, no caso, poder vender para o cliente final? O cliente final, ele sempre vai olhar para uma questão de custo. Então, a gente coloca um tripé aqui, que é o tripé do quê? Tripé do planejamento, que é o processo da coisa, o custo sobre o benefício, que é, no caso, a entrega da coisa, tá? Que é o processo, e por último, o valor. O valor e não o custo, porque o custo está na equação anterior. Uhum. Qual é o valor que eu tenho nisso e o que eu ganho investindo num sistema construtivo inovador? Vamos lá? Então, primeiro ponto, 20-80. Eu passo 20% da minha obra planejando somente, faço o projeto, aprovo na prefeitura, deveria ser, apesar de a gente saber que a precariedade das habitações no Brasil, muitos não têm nem isso. Qual que deveria ser o caminho para construir com previsibilidade na construção convencional? Esse é o caminho que se utiliza, desculpa. 20% do tempo eu estou lá fazendo projeto, aprovei na prefeitura. Eu pego isso e entrego na mão do empreiteiro, do pedreiro. Ele me fala quanto que eu tenho que comprar de tijolo, quanto eu tenho que comprar de areia, quanto eu tenho que comprar de cimento, quantos meses vai ficar a betoneira, e 80% desse tempo é executando. O que acontece? Nesse meio de processo, como não há planejamento, como não há previsibilidade, como não há estimativa, não há meta, não há onde chegar, não se tem direção, só se tem potência, que é a grana, não há direção, não há direcionamento, não tem ninguém acompanhando essa obra. O que vai acontecer com ela? Ela vai desandar. Então, o primeiro detalhe, se você quer vender um produto, não começa ofertando preço. Começa dizendo que, inicialmente, o teu sistema construtivo entrega algo que o outro não entrega. É o primeiro ponto que se tem. Olha, no meu você tem previsibilidade. É 80% do tempo, nós vamos conversar sobre a tua obra e 20% ela vai ser executada. Porque no ponto de execução, eu já sei tudo o que fazer. Eu dei previsibilidade. Porque, lembra do dado? Se a minha mão de obra qualificada ela baixou 25%, cada vez eu tenho menos pessoas para trabalhar na minha obra. Preciso fazer isso em outro local. Vou trabalhar na industrialização. Eu quero que ela venha pronta, porque eu sei quanto tempo vai gastar e eu fico aonde eu tenho uma maior volatilidade, ou seja, onde que estão os problemas da construção? Na maioria das vezes, dentro do canteiro de obras com a mão de obra. Então, quando eu reduzo a mão de obra, eu reduzo o tempo de canteiro, automaticamente eu reduzo as patologias, os problemas e as dores das construções convencionais. Então, o primeiro ponto para você que está ouvindo aqui, primeiro ponto para você saber é, ponto número 1. Mostre que você consegue planejar e executar. Aqui é 80-20 e não 20-80. Inverte a brincadeira. Ponto número 2, meu querido, é o ponto importantíssimo que é quando você pega o custo sobre o benefício. Havia falado anteriormente, vamos pegar a construção convencional, vamos traçar o paralelo, pega a balança, coloca as vendas nos olhos para não ser tendencioso, sem viés nenhum, obra convencional e a obra industrializada. Tenho previsibilidade?
Tenho? Não tenho. Então, perde-se um ponto aqui com o seu convencional. Eu tenho agilidade? Não tenho. Eu tenho qualificação de mão de obra? Não tenho. Eu tenho muitas patologias? Tenho muitas patologias. Eu consigo prever e trabalhar em cima das dores que eu vou ter durante o processo? Não, porque eu estou no canteiro e estou com pessoas. Só disso aqui, agora vamos pensar que ambas custassem a mesma coisa, tá? A industrializada e a convencional. Mesmo que a convencional seja difícil de levantar. Se aqui e aqui, esse aqui pesa muito mais, ele tem peso, eu tenho muita pedra aqui, eu que tenho pouca. Agora, quando eu vou falar de benefício, eu inverto. Porque aqui é o que eu estou perdendo. Então, quando eu falo de benefício, quem tem mais benefício? Esse aqui. Então, vamos fazendo. Vamos fazer o inverso agora, vamos colocar os benefícios para a gente ver. A questão que eu tenho de térmico. Normalmente, os industrializados, eles já atendem as questões térmicas. Acústica, agilidade, sustentabilidade, dificuldades. Olha o quanto essa aqui começa a ganhar quando eu começo a colocar o custo como algo importante. Ou seja, o sistema convencional, além da balança para o sistema convencional, ela pesar no que é custo, ela perde também nos benefícios. Construcast, arquitetura, engenharia, construção.